Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico, pós-graduado em Geriatria e Medicina Intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino a como cuidar do idoso com o máximo de conhecimento e segurança. No tema de hoje, nós vamos falar um tema que você como cuidadora, você como cuidador, é fundamental que você identifique as principais causas, identifique o que é a perda de peso no idoso e por que ele pode estar perdendo peso, né? Você não, obviamente, né, o diagnóstico é o médico que faz, é o geriatra que faz, de uma possível causa, né, mas você em casa, você com o cuidado, né, no cuidado do dia a dia com o idoso, você tem total condição de, seguindo essas dicas que eu vou passar até o final do vídeo, né, identificar uma das possíveis causas de perda de peso. Então, fica comigo até o final, já aproveita, se você não me segue, já segue já o meu canal, já deixa o seu like, já compartilha com quem você acha que vai gostar dessas dicas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que identificar, tem que quantificar o que seria uma perda de peso, né? Não é o paciente que teve o idoso que teve um episódio de diarreia, por exemplo, né, que perdeu 2 quilos aí no decorrer de uma semana, que a gente pode identificar como um quadro mais preocupante, um quadro de perda involuntária, que a gente tem que pensar mais além do que uma possível diarreia, né? A perda de peso involuntária no idoso é aquela perda de peso, né, mais de 4, 5 quilos em 6 meses, né, ou mais do que 5% do peso corporal total, em até 3 a 6 meses. Então, a gente não precisa se prender tanto a datas exatos, né, ao número tão exato, mas o idoso começou a perder de 4 a 5 quilos ou 5% do peso, né, de 6 meses até um ano, a gente já tem que ficar aí com a pulguinha atrás da orelha, tentando identificar o que está acontecendo. Eu já adianto para vocês que o grande temor de todo paciente, que eu vivencio diariamente no consultório, quando eu identifico essa preocupação, essa queixa, que vem ou do cuidador, ou vem do próprio idoso mesmo, que está perdendo peso, que está sentindo que as roupas estão mais largas, né, é que somente menos de 10% das vezes isso é câncer, né? Embora seja o grande medo, né, principalmente um câncer no trato digestivo, um câncer de intestino, né, um câncer oculto mesmo, né, é o principal temor, né, do idoso e do familiar. Eu já te digo que a minoria das vezes é um câncer, né? Claro que faz parte do processo de investigação, faz parte dos exames complementares, né, a gente pensar nisso, né, e através da história do exame físico, né, e do resultado dos exames, a gente avaliar se vale a pena ou não dar seguimento aí nessa investigação através de exames mais invasivos, né, como, por exemplo, uma colonoscopia. A colonoscopia é um exame, até fazendo um parênteses até aí da aula de hoje, do tema de hoje, é um exame que a gente tem que ter muito critério para utilizar a partir aí dos 65, 70 anos, né, porque é um exame que o preparo é chato, é um exame que pode causar desidratação, pode causar distúrbio de sais minerais no organismo por conta do preparo, da desidratação. É um exame que precisa de uma anestesia, né? Mas na maioria das vezes é necessário fazer em hospital, né? Então, a colonoscopia é um exame que fica um pouco mais restrito, né? A gente tem que pesar muito bem o risco-benefício de se fazer esse exame no quadro de uma investigação. Bom, parênteses à parte, vamos voltar então para o nosso tema aí de perda de peso involuntária. O que não precisamos nos preocupar é quando ocorre uma perda de peso, quando existe uma modificação de dieta, né? Por exemplo, o paciente começa a fazer alguma restrição, principalmente de carboidratos, depois de um diagnóstico aí de um colesterol alto, começa a fazer uma restrição com relação a alimentos mais gordurosos, depois de um diagnóstico de um colesterol alto, de uma dislipidemia,
né, começa a cortar carboidrato por conta de um diabetes, né? Então, quando existe uma mudança do alimento, uma mudança da dieta, do cardápio, caso ocorra uma perda de peso, desde que se estabilize, né, não é um fator tão preocupante para a gente levar adiante essa preocupação, né, levar através aí de uma investigação mais pormenorizada. Quando ela é voluntária, a gente não se preocupa, né? É muito comum também no idoso que é sedentário e começa a fazer alguma atividade física, principalmente alguma atividade física aeróbica, né? Uma caminhada, uma atividade que requer, né, que faz com que tenha mais gasto calórico. Então, geralmente é totalmente esperado, né, que o idoso perca, né, um pouco de peso. Né? Lembrando que a perda de peso no idoso sempre deve ser feita com acompanhamento nutricional, com nutricionista, né, através e o educador físico e fisioterapeuta também, né, porque não pode essa perda de peso quando é voluntária, né, não pode ser em detrimento de massa magra, ou seja, de músculo. Essa perda de peso, quando a gente quer que perda, quando é um idoso que está muito obeso, que está tendo aí alguma sobrecarga de articulação de joelho, por exemplo, de coluna, né, causando incapacidade, né, a principal indicação é diminuição de peso, né, em cima dessa articulação, por exemplo, no caso de uma osteoartrite. Então, quando é feita essa restrição alimentar, esse planejamento dessa perda de peso deve sempre visar perda de massa gorda, perda de gordura, né? Que gordura é um tipo do tecido, né, celular, né, o tecido que não é benéfico para o nosso organismo quando em excesso. Né? Músculo é sempre bem-vindo. Né? A massa muscular faz com que tenhamos melhor taxa de metabolismo, o nosso metabolismo fica mais acelerado, né? Nós temos melhor controle glicêmico, até o paciente que é diabético ter mais massa muscular é muito benéfico, diminui e muito o risco de queda, né? Porque o idoso tem mais força para se manter equilibrado, né? Diminui sensação de desequilíbrio que muitas vezes o idoso refere como tontura, refere como fraqueza. Então, o aumento da massa muscular evita essa sensação também. Além de, claro, promover uma melhor funcionalidade. Ou seja, o idoso vai fazer coisas que ele sempre fez, né? Vai deixar, né, de ter algum grau de dependência, se ele já estava numa fase de dependência. Então, né, o aumento de massa muscular é sempre importante com relação a todos esses benefícios que a gente viu agora. Um outro ponto que a gente também tem que estar atento é que a perda de peso, muitas vezes, pode ser sinal de algum quadro psiquiátrico, né, ou até algum quadro demencial. Pode ser o primeiro sinal visível de que o paciente, o idoso, né, possa estar fazendo algum quadro depressivo, algum distúrbio de humor, possa estar fazendo algum quadro de depressão ou de demência mesmo. Então, é um dado precoce. Né? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu acho que muitos de vocês, infelizmente, né, vai dizer que não tem. Né? Eu garanto até, né, que muitos de vocês que são cuidadores têm aparelho de pressão para verificar a pressão arterial. É aparelhozinho digital mesmo que compra em farmácia. Né? Algumas de vocês, eu tenho certeza que também tem um aparelhozinho de medir glicemia capilar, né, o glicosímetro, o aparelhozinho de destro. Né? Se você não tem, eu tenho certeza que o idoso na qual você cuida, que caso seja diabético, tem. Né? Agora, um instrumento que é comercializado em todas as farmácias praticamente, né, na internet, Mercado Livre, Amazon, você encontra, né, uma ampla disponibilidade de vários modelos, até modelos até que medem muito mais do que o peso, né, são as balanças. Então, muitas de vocês, eu tenho certeza que tem todos esses equipamentos, mas muitas vezes não tem uma balança.
E assim, é muito comum acontecer isso, viu? Peso, muitas vezes, é um dado antropométrico, que a gente chama, que é muito desvalorizado, é muito subvalorizado, tanto na prática clínica quanto até mesmo com relação ao cuidado do idoso. E o peso, ele pode dar muito além de informações referentes, por exemplo, a ganho ou perda de massa muscular, né? Ou perda de nutriente, que é o tema da aula de hoje. Né? Um paciente, por exemplo, que tem uma insuficiência cardíaca e começa a acumular líquido, a inchar, né? O primeiro sinal mais visível vai ser na balança, vai começar a ter um ganho súbito de peso, né? Então, logo depois vai ser visível, perceptível, às vezes o membro, as pernas inchadas, né? Muitas vezes inchaço nas pálpebras, em volta dos olhos, né? Então, balança para medir peso, balança simples, né? Se você já não tem, ainda não tem, amanhã, já essa semana, já vai na farmácia, 90, 80, 90 reais em qualquer farmácia compra uma balança comum, né? Pela internet consegue até mais em conta, mais barato até. Então, lição de casa no final dessa aula, eu quero todo mundo com balança, né? Eu quero que todo idoso seja pesado, né? É muito comum, né, vocês não têm ideia, né, do idoso, o próprio idoso chega no consultório falando que está perdendo peso, mas ele nem se pesou recentemente e nem tem o histórico, pelo menos do último ano, de quanto estava se pesando. Né? Então, pode falar, minha vida inteira eu sempre pesei 60 quilos. Tá, mas qual foi a última vez que o senhor se pesou? Ah, eu me pesei faz uns 5 anos, por exemplo. Né? Então, é um dado fácil, é um dado barato de se obter, né, que muitas vezes é negligenciado. Né? Então, a queixa, né, dessa perda de peso, muitas vezes a gente tem que estimar através de roupa que fica solta, cinto que tem apertando um botão a mais, por exemplo. Né? São dados subjetivos que a gente estima mais ou menos algum grau de perda de peso. Aí só depois que a queixa já está estabelecida, né, que a gente consegue iniciar a pesagem para ir quantificar o quanto que esse idoso está pesando, o quanto que ele perdeu, estimado através de dados anteriores. Né? Algumas balanças mais modernas até, né, apresentam através de bioimpedância, que nada mais é do que uma corrente elétrica que atravessa nossas estruturas e consegue separar mais ou menos percentualmente, né, quantos por cento nós temos de gordura, quantos por cento de massa óssea, né, dos ossos, quantos por cento de líquido e de massa magra, de músculo. Né? Claro que quanto mais profissional, né, esse tipo de balança, que às vezes pode custar aí 5, 6 mil reais, 8 mil reais, as mais modernas, né? Então, quanto mais detalhado, quanto mais sensível, né, mais profissional e mais cara é. Né? A gente consegue, a partir de 200, 300 reais, balanças que podem oferecer com um certo grau aí de proximidade da realidade esses dados também, mas não vai ser o tema de uma próxima aula, não é o tema da aula de hoje. Fala só de perda de peso sem quantificar exatamente qual é o compartimento, né, na qual está sendo perdido. Um dado bastante interessante também, uma situação bastante interessante, né, é muitas pessoas acharem que é normal o idoso perder peso. Né? Então, assim, existe até alguns dados, alguns estudos que mostram que por década, né, de vida, né, perder alguns quilos, aí 3, 4 quilos por década, né, ou até 1, 2 quilos a cada 2 anos, pode fazer parte do processo, né, natural do envelhecimento, né, por conta até da substituição, né, que ocorre com o envelhecimento dos compartimentos teciduais do nosso corpo. Então, se nós tínhamos X% de gordura, X% de músculo, X% de água, com a senescência, que é com o envelhecimento, né, o envelhecimento natural, existe uma modificação. Né? Existe a tendência de termos mais líquido, de termos menos massa magra, menos massa óssea, né, tendo
uma alteração desse padrão, né? Então, mas não é normal, né, que o idoso perca mais do que a quantidade que a gente falou, mais de 5 quilos aí, em pelo menos um ano ou 6 meses, né, ou pelo menos 5% do peso em um ano. Então, quando ocorre essa perda, realmente ela deve ser valorizada, né? Agora, nós chegamos no ponto onde você, cuidador, você que é cuidadora, vai poder, junto comigo, tentar identificar, através de uma dica muito simples, né? Na verdade, é uma regra mnemônica que a gente chama. São os 9 Ds. São 9 palavras com a letra D que vai dar algumas dicas do que pode estar ocasionando essa perda de peso. Muitas delas você, como cuidador, pode intervir, né, e já corrigir antes que essa perca de peso, essa perda de peso se torne muito mais difícil de ser retomada, antes que cause algum prejuízo de funcionalidade para o idoso. Então vamos lá, falar uma por uma, os 9 Ds da perda de peso. Então o primeiro D é o D mais simples, que você, sem instrumento nenhum, só de abrir a boca do idoso, observar a cavidade oral, já vai conseguir perceber se tem alguma coisa errada ou não. O D é de dentição, ou seja, avaliar toda a estrutura dos dentes do paciente, ver se tem alguma gengivite, alguma inflamação, ver se tem algum caroço, algum abscesso, ver se tem alguma cárie que possa estar produzindo dor, ver se tem alguma prótese que está mal adaptada no idoso, né? O idoso, muitas vezes demenciado, ele não vai saber referir exatamente qual é a dificuldade que está tendo na mastigação, né? Qual o problema, se está com a dor no dente, se a prótese está solta, se a prótese está machucando, né? Simplesmente ele vai diminuir, né, pela dificuldade, vai diminuir a quantidade de alimento por refeição, porque a refeição vai produzir dor com a mastigação, vai produzir desconforto, né? Então, o primeiro D é D de dentição. Você vai pegar com uma lanterninha ou com uma gaze no dedo, né, num ambiente mais claro, na hora de fazer a higiene oral, na hora de retirar a prótese, avaliar toda a prótese, né, ver se tem alguma parte quebrada, avaliar toda a gengiva, ver se tem algum vermelhinho, algum machucado, para, caso identifique, levar ao dentista ou ao odontogeriatra, ou levar ao médico mesmo para estar fazendo essa observação, referindo, para ver se a gente consegue corrigir esse problema. Então esse é o primeiro D, D de dentição. O segundo D é o D de disfagia. O que é disfagia? Disfagia é a dificuldade de deglutição, a dificuldade de engolir alimentos, né? Por que pode ocorrer essa disfagia? Existem várias causas que podem fazer com que o idoso tenha uma disfagia. Desde causas neurodegenerativas, desde causas demenciais, um paciente que está numa fase mais avançada de Alzheimer, né, ele vai ter essa dificuldade de deglutição, essa disfagia por conta até de esquecer, né, teoricamente, vamos dizer assim, esquecer como que é o mecanismo da deglutição. Né? O mecanismo da deglutição é um mecanismo que envolve uma série de músculos e uma série de vias neuronais para que, na hora que o paciente engula, ocorra a contração de alguns músculos, o relaxamento de outros, né, o fechamento da glote, que é uma cartilagem para a gente proteger a nossa via aérea, para a gente proteger os pulmões, né, para que não ocorra não ocorra com que o alimento vá para o pulmão. O alimento tem que ir para o esôfago, que é a estrutura que fica imediatamente atrás aí da traqueia. Então, é um mecanismo da deglutição muito complexo. Em alguns pacientes, em alguns quadros degenerativos, como o Alzheimer mais avançado, ele vai, em algum momento, apresentar essa disfagia, fazendo com que ingira menos alimento e comece a perder peso. Né? Existem outras causas, muitas vezes muito sutis, né, que são alguns derrames em algumas regiões específicas no cérebro. Não são aqueles derrames mais clássicos, na qual o paciente fica com metade do corpo paralisado,
né? São alguns derrames que afetam exatamente as estruturas responsáveis pela deglutição. Então, é aquele paciente que engolia muito bem, se alimentava muito bem e começa a ter, durante as refeições, engasgos frequentes, principalmente com líquidos, né? O paciente que vai ingerir um copo de água e começa a engasgar, começa a tossir. É o paciente que tem aquele pigarro crônico depois das refeições. Então, isso tudo pode estar associado a alguma disfagia, que é um quadro diretamente relacionado a uma das causas, dos 9 Ds da perda de peso, né? Então, essa é um outro D, já o segundo D, que é o caso da disfagia. O terceiro D é uma palavrinha um pouco complexa, um nomezinho um pouco diferente, né? Teve muito em voga aí com relação ao Covid, por conta desses ser um dos era principalmente quando o Covid era mais antes da época da vacina, quando era mais clássico aquele quadro, né? Era um dos sintomas muito evidentes, que é a disgeusia. O que é a disgeusia? É a alteração do paladar, alteração do sabor dos alimentos, né? Então, com o envelhecimento, né, com a senescência, que é o envelhecimento natural, existem algumas alterações que são esperadas já com relação ao sabor, né, à sensibilidade aos sabores dos alimentos. Então, as nossas papilas gustativas, que são nossas estruturas sensoriais que ficam em toda a língua, né, elas sofrem com o tempo mesmo, que é um quadro normal do envelhecimento, ocorre uma alteração dessas papilas. Então, elas ficam muito mais resistentes, né, podemos dizer, aos sabores. Então, é muito comum, né, o idoso achar que as comidas não têm mais gosto, né, achar que o sabor, as comidas estão sem sal, né, a comida não tem mais o gosto que tinha quando era mais jovem, né? Quando o idoso ainda foi muito tempo ou é tabagista, ou é ainda tabagista, né, essa alteração de sabor ocorre com muito mais frequência, com muito mais intensidade, né? Então, isso acaba, essa disgeusia, que é essa alteração do sabor, da sensação do sabor dos alimentos, ocorre com que pode fazer com que o idoso cada vez menos tenha prazer em se alimentar. Então, ele pode cada vez mais aceitar menos a alimentação, porque realmente não tem gosto, né? Acha que não tem gosto de nada, não quer comer, né? Então começa a ter uma perda gradativa de peso pela diminuição da ingesta de calorias, da ingesta da alimentação, das refeições. Então, essa também é um dos Ds das causas da perda de peso, que é a disgeusia. Uma outra causa, né, a quarta causa que a gente já está falando, é a dependência. É o idoso, né, que ele é dependente de uma pessoa, por exemplo, ele é acamado, tem um quadro demenciado já importante, ou seja, ele não tem mais ele não pede mais, não consegue preparar uma comida, ele não consegue mais ir no mercado comprar uma comida. Então, quanto maior o grau de dependência, né, ele pode, muitas vezes, é um quadro que pode estar relacionado a maus tratos, a negligência, né, da pessoa que cuida ou de um familiar, né, mas a gente sempre tem que pensar nessa questão da dependência. Quanto mais dependente, muitas vezes ele não tem o suporte, né, social, o suporte familiar para estar realmente ou adquirindo, né, o alimento, né, por conta de alguma dificuldade de mobilidade, alguém tem que ir até o mercado comprar o alimento, ou mesmo até pelo preparo. Alguém tem que preparar o alimento para ele e alguém tem que oferecer esse alimento. Então, quanto maior o grau dessa dependência, a gente sempre tem que pensar como sendo uma das causas também dessa perda involuntária de peso no idoso. O quinto D é o D de drogas, né? Mas não são drogas ilícitas, nada disso, são drogas de medicamentos, né? Então, o cuidador sentinela, que é o que eu sempre falo, ele tem que estar sentinela, tem que estar sempre muito atento, percebendo qualquer modificação,
ou de ingesta de alimento, ingesta de água, de comportamento, quando se introduz alguma medicação nova, ou quando se troca de medicações, ou quando se aumenta a dose ou diminui dose de medicamentos. Então, alguns medicamentos estão muito relacionados à perda de peso, né? Outros medicamentos a ganho de peso e outros medicamentos a perda de peso. Ou por aumentar aí o metabolismo, né, o índice de gasto, né, de caloria, ou por diminuir o apetite, ou por causar mais sonolência, fazendo com que o idoso se alimente menos. Então, a gente sempre tem que pensar, quando o idoso começar a apresentar alguma perda de peso, né, agora que todo mundo vai ter uma balança em casa, vai começar a pesar com frequência o idoso, e quando começar a se perceber que está tendo perda, tem que tentar na anotação já saber se teve alguma medicação nova que entrou, né, recentemente, ou aumentou dose, né, para a gente sempre estar correlacionando, tentando correlacionar, né, essa perda de peso a alguma medicação nova. No idoso, esse fato é bastante interessante até, porque como muitas vezes ele tem várias medicações, ele tem várias doenças crônicas, né, e essas doenças crônicas necessitam de vários medicamentos, né, os medicamentos, né, todo medicamento pode não estar imune a ter nenhuma ação, nenhum efeito colateral. Entre eles, né, as interações medicamentosas podem potencializar alguns efeitos colaterais indesejáveis, né? Então, a polifarmácia, né, o uso de vários medicamentos no idoso, a gente sempre tem que pensar que ela pode estar relacionada a outros sintomas, não só como perda de peso, mas outros sintomas, né, outros sinais que o idoso pode passar para a gente sempre tem que fazer um checklist das medicações, pensando se tem algum envolvimento ou não de alguma medicação. Né? O sexto D agora, né, é também um D bastante comum, que é o D de depressão. Eu já falei anteriormente, eu dei uma pincelada, né? A depressão é uma causa muito frequente, né, de diminuição do apetite, de diminuição das atividades, das rotinas, das atividades do dia a dia do idoso. Ele pode ficar mais quieto, pode ficar mais recluso, né, pode evitar de ingerir alimentos por não ter prazer mais em se alimentar, né? Quando esse quadro depressivo está somado a outros fatores, como alguma dependência, né, alguma medicação a mais, isso pode até potencializar, né, os outros Ds. Né? Então, os Ds, né, que a gente está citando um por um, que são os 9 Ds, eles podem vir sozinhos ou podem vir em conjuntos também. Né? Então, depressão, o idoso com depressão, ele pode, e é muito frequente, ele começar a ser o sinal mais visível, né, pode ser uma perda de peso involuntária, sim. Então, tem que sempre pensar no humor, né, no seu idoso, ver se ele teve alguma alteração de humor, se ele está mais retraído, se ele não quer mais participar aí de atividades sociais, atividades com a família, né, final de semana, almoços, se ele está ficando muito tempo no quarto, não quer sair mais do quarto, não quer sair muito da cama. Então, isso tudo tem que ser identificado e pontuado na consulta para que seja feita uma avaliação mais pormenorizada, né, e, em se fechando o diagnóstico, já iniciar o tratamento. O sétimo caso, né, que eu também já falei anteriormente, está relacionado a outros desses também, é o D de demência. Então, o paciente num quadro demencial, ele pode também já abriu o quadro com uma depressão, pode ter a disfagia, né? Então, ele pode estar junto ou associado aos outros Ds. Mas a demência é um quadro que a gente sempre tem que pensar. Né? Muitas vezes, quando chega nesse ponto de perda de peso, né, já é um quadro mais evidente, um quadro mais franco, né? Nos quadros demenciais mais avançados, nas doenças de Alzheimer, né, que é o principal quadro demencial no idoso, né, a gente sempre, nas fases iniciais, a gente sempre imagina, né, o que a gente imagina é um idoso bem emagrecido, bem atrofiado, né, é o curso, né, da doença, infelizmente, é esse. Ele começa a ter uma dificuldade de ingesta de alimentos,
né? Começa a ter uma disfagia, então vai perdendo cada vez mais peso, perdendo cada vez mais massa muscular. Então, demência é um dos Ds, né? É o 7º D da causa de perda involuntária de peso no idoso. O 8º D, né, que é um D também que você pode estar identificando facilmente, é o D de diarreia, né, ou doenças desabsortivas, alguns quadros de intolerância alimentar, né, doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Então, é o paciente que começa a ter diarreia frequente, né, então essa diarreia começa a levar junto nas fezes alguns nutrientes. Então, não ocorre uma absorção adequada desses nutrientes, ocorre essa perda e ele começa a perder peso, não só perder líquido pela desidratação, mas é perder peso por conta de falta de absorção de alguns nutrientes. Então, principal causa, né, que pode acontecer no idoso, né, como eu falei, são doenças diarreicas crônicas, como doença celíaca, que é do trigo, intolerância à lactose, diarreias até bacterianas mesmo, protozoários, diarreias parasitárias, a gente tem que pensar, né, diarreias de pós-operatório, diarreias relacionadas a alguns medicamentos, aí já entra diarreia e entra o D de drogas também, né? Então, a diarreia também é um ponto a ser valorizado, né? Mas quando que a gente considera uma diarreia crônica? Basicamente, né, em termos de classificação, para poder estar investigando, classificação para a gente estar pensando nas principais causas, passou de 2 semanas, a gente já pensa no quadro de uma diarreia crônica. E se essa diarreia crônica vir associada à perda de peso, então é um fator a mais para a gente se preocupar na melhor investigação dessa diarreia, né? E a gente, obviamente, né, não pode também descartar algumas doenças infiltrativas, o câncer, por exemplo, né, quando o paciente tem mudança abrupta do hábito intestinal. E para fechar, o 9º D é o D de doença, né? Algumas doenças que realmente podem estar contribuindo ou sendo causa principal dessa perda de peso, né? Então, um paciente que tem um diabetes que está descontrolado, está descompensado, ele vai perder peso. Um paciente que tem um câncer oculto, ele vai perder peso. Um paciente que tem alguma doença diarreica mesmo, né? Ele vai perder peso. Então, algumas doenças crônicas, né? Um paciente que tem uma doença pulmonar, um DPLC, um enfisema pulmonar, né? Ele vai ter um aumento do gasto calórico pela hiperventilação, muitas vezes fazendo com que tenha uma perda de massa muscular também, perda de peso, o paciente com insuficiência cardíaca, o paciente com cirrose, ou seja, uma gama de doenças, né, que podem estar contribuindo para essa perda de peso. Esse 9º D já é um D que já cabe mais ao médico pensar e dar o diagnóstico. Mas você, como cuidador e como próprio idoso, né, que já tem alguma doença, sabidamente alguma doença crônica, já é importante que fique atento ao controle mais rigoroso, por exemplo, de destro, de alimentação, das medicações, para que fique compensada essa doença de base. Então, vamos fazer uma recapitulação, né, desses 9 Ds, que é importantíssimo para que você, ao avaliar o seu idoso que está perdendo peso, né, possa estar tentando identificar e atento a esses principais Ds, né? Então, o primeiro D de dentição, dos dentes. Segundo D de disfagia, que é a deglutição. Terceiro D de disgeusia, que é a alteração do sabor, né, dos alimentos. O quarto D de dependência, que é o paciente que está dependente de outra pessoa, ou para adquirir, ou para preparar, ou para oferecer os alimentos, né? O quinto D de drogas, que são os medicamentos. O sexto D de depressão, que é o transtornos do humor, que é o mais comum, né? O 7º de demência, o 8º de diarreia e o 9º de doenças. Então, esses são os 9 Ds. Importante também no final dessa aula que fixe que você, é importantíssimo que você tenha uma balança, que o idoso tenha uma balança de banheiro,
e saiba, né, identificar o que é uma perda considerado preocupante ou o que não é, tá bom? Então, isso que eu queria falar para vocês, quero que fixe, né, anote já, se você não está com o idoso aí do lado, para no outro dia, assim que tiver o idoso, tentar fazer esse checklist para tentar identificar algum desses problemas se o seu idoso estiver perdendo peso, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você gostou do conteúdo, já curte e já compartilha com quem você acha que vai aproveitar desses temas, aproveitar dessas discussões que eu sempre procuro levar semanalmente para vocês, tá bom? Então é isso e até a próxima aula.